que eu te siga, tu vai fazer isso pra mim. Tu vai curar o fulano, tu vai não sei o quê, papapá. Não entendeu? Tu vai fazer o Palmeiras campeão mundial. Aí a terra do Odaí. Pronto, ó. Então, tipo assim, o negócio é esse. Ok? O negócio é esse. As abas. Se você me der tempo pra pensar, a minha aba entra. Vocês já viram que entra em todo quanto é lugar. Tá bom? Então, só que em 29 minutos já entrou em várias abas aqui. Já entrei em um monte de aba. Já dei até estudo bíblico hoje pra vocês. Tá ainda bom? bem que o nosso raciocínio tem que ser rápido pra acompanhar ainda, né? Já demos até estudo bíblico, entendeu? Então, pensa, pessoal. Olha que interessante. Vocês já pensaram que interessante? Tem 2 Lameques no capítulo 4. Isso logo no início, né? Capítulo 4 e capítulo 5. Tem 2 Lameques. E esses 2 Lameques foram importantes para a civilização. Por que eles foram importantes? Ninguém nunca parou para pensar por que tem 2 Lameques, o que significa um, o que significa o outro. Pronto, já vou chegar em casa, já vou voltar pro estudo bíblico agora. Vai ter que voltar pro estudo Vou ter que bíblico, voltar, porque eu li, só li, mas eu não abri essa aba. Nossa, não abri do Lameque. Ali tem... Não tem uma palavra na Bíblia que não seja específica. É intencional. Ok? Ok. Deixa eu te perguntar. Você já pensou na sua cabeça como é que os animais entrarem na arca com Noé? Como se fosse um comando assim, só vai, né? Não, você imagina. Serpente, É. coelho, porque o que a gente vê nos livrinhos infantis é tudo enfileiradinho, tudo bonitinho, né? Exatamente. E provavelmente era. É. Mas como que isso aconteceu? Você acha que o Noé foi buscar eles? O comando? Fala 2 vezes que Deus fala, eu enviarei, eles virão. Entendeu? Uma ordem de então, Deus. Então, tipo assim, Noé construiu a arca, abriu a porta, e a galera entrou. Os bichos vieram. Direitinho. E agora você imagina, 40 dias, nós estamos falando assim, ó, por exemplo, 40 dias, você tinha leão, você tinha onça, você tinha... Ninguém matou ninguém. Você tinha cobra, né? Tinha cobra, tinha... Pássaros. Tinha todos esses bichos. Ninguém matou ninguém. Ninguém matou ninguém. Como é que Deus faz as coisas, né? Lindo. Como é que Deus faz as coisas? Quer saber? Entendeu? A hora que saiu da linha de Deus também, aí cada um por si. Pronto, agora tipo, eu vou contar até 3. O leão olhando assim, vamos lá, galera. Pois é. Então tá bom. Ó, o pessoal se divertindo aqui com o nosso papo aqui, ó. Ó, que beleza. Então, deixa eu dar bom dia pro pessoal. Dá bom dia de novo, pra gente recomeçar aqui. Chegou aqui Betânia, chegou aqui, deixa eu ver quem mais tá aqui. Odaí. Lúcio, Odaí. Bom dia, Odaí. Feliz ano novo pra você. Odaí fez uma pergunta. Uma pessoa com carta de deportação, o patrão pode aplicar pro visto de trabalho? Meu irmão, o problema não é a carta de deportação, né? O problema é a ilegalidade. Como é que a pessoa tem uma carta de deportação sem estar ilegal? E ninguém que esteja ilegal pode aplicar para um visto de trabalho. Então, se estão tentando vender isso para você, você sabe o meu ditado, né? Ser amigo do peito, você sabe como é que é o negócio, né? Estão te vendendo o quê? Gato por lebre. Tá bom? Então, corre, meu. Chuta que é macumba, beleza? Chuta que é macumba. Chuta que é macumba. Vamos lá. O Felipe disse que tá feliz aqui, ó, porque é a primeira vez que ele conseguiu assistir ao vivo. Então, bem-vindo, Felipe. Top demais. Bem-vindo, Felipe. Muito bom. Bom ter você, bom ter todos vocês aí. É legal pra caramba a gente poder bater esse papo. Primeiro bate-papo, primeiro café legal com a Bracló de 2026. Que seja um ano abençoado, né? Que seja um ano abençoado, cheio de saúde, né? Que a nossa comunidade seja feita invisível para essas ações duais. Pelo menos para isso, essa bagunça toda dos somalianos, no que parece que é o país inteiro, né? Pelo menos para isso está ajudando, porque o que está acontecendo é o seguinte: o governo agora está virando a sua atenção completamente para esses somalianos, né? E para quem não está acompanhando, pessoal, porque eu sei que a mídia em geral não está publicando sobre isso,
Tem vezes que você acha mais notícia nas redes da Braclaw e no meu Instagram do que você acha na mídia. Entendeu? Porque eu sou fissurado em notícia. Então eu publico muita coisa. E esse fim de semana, hoje não é segunda, hoje é sexta, meu Deus do céu, essa semana, né? Tô perdido no tempo. Essa semana eu publiquei muito sobre notícias sobre esse negócio desse pessoal da Somália. Quem sabe aqui onde que é a Somália? Pois é. A Somália é um país basicamente islâmico, né? Praticamente totalmente islâmico. É um país extremamente pobre, que já teve várias guerras civis, né? Eu nem lembro direito, mas eu acho que o filme Black Hawk Down, que é um filmaço, se não me engano, foi na Somália, né? Então, a Somália sempre foi um país bastante problemático. E o que acontece é que, como todos os países, sempre houve um influxo de imigrantes vindo de vários países, a Somália é um deles. Só que nos últimos anos isso aumentou muito, né? E a imigração da Somália para os Estados Unidos foi uma das maiores imigrações que aconteceram, foi justamente da Somália. Os dois centros principais que os somalianos foram e assentaram foram em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, e foram na cidade de Dearborn, Michigan, né, foram os dois pontos principais. Mas também tem uma comunidade somaliana grande no Maine, tem comunidade somaliana grande em Washington, no estado de Washington, em Utah e vários outros estados. Existem somalianos para tudo quanto é canto. Qual que é o problema? O problema, pessoal, é que é o seguinte, e eu não vou dizer que todo somaliano é assim, mas o foco nesse momento está sendo na comunidade somaliana. Porque vários estados sofreram fraudes relacionadas com serviços de daycare, né, de cuidar de criança, e serviços de assistência médica em casa, né, o que eles chamam de home health care, ok? Que são aquelas clínicas, no caso, que provê o serviço em casa para pessoas que têm algum tipo de programa que às vezes manda um home health aid. E coisas várias. Às vezes a pessoa vem na casa para poder organizar, a pessoa vem para cozinhar, a pessoa vem para ajudar com medicamento, a pessoa vem, às vezes, para fazer uma companhia, realmente. A pessoa vem, às vezes, apenas para checar como é que estão as coisas, você está tomando medicamento direito, papapá. A pessoa vem para caminhar, ajudar com exercício, fazer massagens, fisioterapias. Então, home health care, ele envolve um monte de coisas, né? Mas é aquele cuidado que tem a ver com o bem-estar e a saúde da pessoa na casa da pessoa. Em vez da pessoa ir à clínica, a clínica vem à pessoa. Isso existe muito em vários lugares, né? Tem aquela companhia que faz aquela propaganda muito famosa, Visiting Angels, né? Visiting Angels é uma companhia de home health care, né? Mas o que acontece? Apareceu, então, essas fraudes que estão acontecendo em Minnesota, né? E depois foram descobrir em vários outros lugares. Por quê? Porque eles descobriram, por exemplo, prédios onde tem lá 30, 40 salas, mas tem 60 daycares registrados no prédio, né? E pessoal da internet, né, aquele Nick Shelley, pessoal de televisão, pessoal, influenciadores da internet, papapá, nessas últimas 2, 3 semanas, esse pessoal tem ido batido na porta desses daycares, dessas home health aids, né, home health care places, tem batido na porta. E esses lugares, eles não existem, eles são fantasmas, né? 1 em cada 10 tem uma pessoa lá dentro. Entendeu? Tem uma pessoa lá dentro. Aí chega lá e pergunta, a pessoa não sabe de nada. Não tem criança nenhuma sendo atendida. Não tem nenhum tipo de movimento. Entendeu? Pergunta pro business do lado e o business do lado fala assim, não tem nada de daycare aqui. Não tem criança que vem aqui, não. Não tem nada desse negócio aqui, não.
mas está registrado 60 daycares diferentes. E o que acontece? São serviços que são registrados para prestar serviço para a comunidade necessitada, né? E receber o pagamento do governo. Nesse momento, as estimativas já ultrapassam 60 bilhões de dólares os esquemas. Entendeu? E não é uma questão de alguém estar fabricando por causa de cunho político, né? Obviamente que tem o cunho político quando começa a envolver políticos. Mas não é inicialmente cunho político. Por quê? Porque acontece que investigações já iniciaram há um pouco mais de tempo em outros estados. O estado do Maine, por exemplo, que é um estado independente, que é um estado bem diferente, o estado do Maine, por exemplo, já trancou fundos e já está tendo investigações congressionais do Congresso Estadual, né? Da Assembleia Estadual, eles já estão investigando para ver o que está acontecendo, né? Um dos daycares que foram desmascarados como sendo uma fraude, né? É aquele que, inclusive, então ficou luring, né? Então imagina, o daycare que é para estar ensinando que a educação não consegue nem fazer uma placa escrita da maneira correta, né? E tá a placa lá grandona. Então virou uma chacota da internet. Mas eles têm um número para você ligar. O pessoal ligou ao vivo e esse número deu no escritório do governador de Minnesota, que por acaso, né, é o ex-candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, Tim Walz. É o cara que concorreu à vice-presidência junto com a Kamala Harris quando ela estava concorrendo à presidência. Ele era o vice-presidente dela. Então, troço absurdo, um esquema fraudulento que tem um número de telefone que, se você liga, dá no escritório do governador. Esse negócio vai feder. Não, por um lado, eu estava conversando com o Beto Moraes hoje de manhã no programa, e por um lado eu falei, Beto, esse tipo de coisa, esse tipo de crime, a comunidade imigrante precisa rejeitar, e rejeitar publicamente. Entregar, entendeu? E dizer, nós não queremos isso no nosso meio. Entendeu? Por quê? Porque essas coisas, crimes no nosso meio imigrante, traz uma mancha para todos os imigrantes. Então, é uma minoria que faz errado, mas mancha a maioria. Certo? É como você pegar e falar assim, não, porque tá cheio de advogado fazendo falcatrua. Na realidade, é uma minoria. Tem muito advogado fazendo falcatrua. Mas se você for olhar o número de advogados que existem nos Estados Unidos, é uma minoria que faz falcatrua. Só que essa minoria traz um mau nome para todos os advogados. Entendeu como é que é o negócio? Então, é assim que funciona. E nós precisamos rejeitar isso. A comunidade somaliana, ou somalesa, não sei se é somalesa ou somaliana. Vou falar somalês, tá? Depois vocês me corrigem. Vou falar somalês, mas a comunidade somalesa, ela precisa rejeitar isso publicamente e entregar os autores dessas fraudes e não acobertar. Entendeu? A gente vê isso em todo lugar. A gente vê isso, por exemplo, a gente vê cristãos, ok? Cristãos que sujam o nome do cristianismo por causa da sua postura que é inconsistente com a própria Bíblia. Entendeu? E nós vemos também, por exemplo, no Islã, né? Ou você acha que todo muçulmano é terrorista? Claro que não. Claro que não. É uma porcentagemzinha assim, ó, infinitamente pequena. Só que, qual que é o problema que nós temos? O problema é que é o seguinte, os muçulmanos que não querem terrorismo, ao mesmo tempo, eles não confrontam aqueles que promovem o terrorismo e não rejeitam aqueles que promovem o terrorismo. E aí faz parecer como que é um problema com todos, mas não é. Entendeu? Eu tenho amigos muçulmanos, minha família, de boa, 100%. Mas o que eu tenho contra eles e contra todos, entendeu? É que não rejeitam aqueles que denigrem a própria religião deles. Entendeu? Então, nós precisamos tomar essa iniciativa. Nós, como brasileiros, precisamos rejeitar aqueles que cometem fraude dentro da comunidade brasileira. Nós precisamos expor
nós precisamos colocar em pauta, entendeu? Pessoal, eu vou falar para vocês que pela segunda vez, nos últimos 12 meses, uma pessoa que não é advogada de imigração ligou aqui no meu escritório querendo satisfação sobre um processo de divórcio. E se apresentando como escritório de advocacia. Não são escritório de advocacia, não são advogados, são atravessadores. E eu falei, não vou falar com esse pessoal. Eu não vou ter meeting com esse pessoal. Eu não vou falar com esse pessoal. Eu não vou lidar com esse pessoal. Por quê? Se não é um advogado licenciado, não existe nenhuma barra para eu comunicar diretamente com a outra parte. O que acontece é o seguinte, eu sou advogado, eu tenho um cliente. Aí o outro cliente, se ele tem um advogado, eu como advogado só posso comunicar com o outro advogado, porque ele é representado, eu não posso comunicar diretamente. Mas se ele não tem advogado, eu posso comunicar diretamente com ele. Então, se a pessoa me aparece com uma dessas firmas aí, entendeu? Que não são escritório de advocacia, e essa firma quer me torrar a paciência, perder meu tempo, sem saber o que está fazendo, sem poder representar em corte, meu irmão, eu não vou perder meu tempo com esse pessoal, não vou ouvir esse pessoal. Entendeu? Eu vou rejeitar esse pessoal. Entendeu? E a nossa comunidade, ela precisa rejeitar. Como que você rejeita? Você rejeita o seguinte, você não procura uma pessoa que tem uma clínica no fundo de casa para fazer uma cirurgia estética. E eu falo isso porque eu mencionei hoje no Beto Moraes, uma menina de, acho que 14, 15 anos, morreu aqui em Lowell, fazendo uma cirurgia estética. Foi há algum tempo. Mas ela fazendo uma cirurgia estética numa clínica ilegal no fundo da casa de uma pessoa. Entendeu? Nós temos agora o caso do brasileiro que estava se passando por médico, entendeu? Que 8 pessoas tiveram danos, algumas delas permanentes. Tem uma mulher que ela foi fazer um negócio de botox com ele, entendeu? E agora o lado, não sei se é o esquerdo ou o direito dela, está completamente paralisado. Paralisado, permanentemente. Paralisado. Meu irmão, médico é médico, advogado é advogado, picareta é picareta. Entendeu? Então, é aquela coisa. Eu não vou colocar a minha saúde, a saúde do meu filho, na mão de uma pessoa que é um picareta, que não é treinado, que não tem experiência, que não tem conhecimento, entendeu? Que está mais interessado no dinheiro do que no tratamento, entendeu? Que vai falar qualquer coisa que vem na cabeça, entendeu? Às vezes não tem nada a ver com a minha necessidade. Eu não vou me meter com esse pessoal. Eu vou para o médico, se eu tenho um problema médico, entendeu? Agora, se eu tenho um problema legal, eu vou para um advogado. Sabe? Colocar o meu futuro, o futuro da minha família, seja o futuro financeiro, ok? Porque tá cheio de financial advisor por aí, que não tem treinamento nenhum como financial advisor. E ó, detalhe, nos Estados Unidos, para você ser um financial advisor, você tem que ter registros, você tem que ter treinamentos, você tem que estudar sobre o SEC, ok? Bem falado, contractor, ok? Contractor. Contractor é a mesma coisa, ok? Você precisa ir com pessoas que têm experiência e que são abonados, que são licenciados, que sabem o que estão fazendo, entendeu? Porque é aquela coisa, passar um fio, eu posso passar um fio na sua casa, eu posso passar um fio elétrico na sua casa. Se pegar fogo, tipo assim, você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai fazer o quê? Então, nós advogados, por exemplo, nós temos seguro de malprática. O seguro de malprática não quer dizer que a pessoa intencionalmente erra no seu caso ou faz algo errado intencionalmente. Às vezes um erro pode acontecer, um equívoco, né? Como diz a música, né? Foi apenas um equívoco, né? Então, pode acontecer, para isso que nós temos seguro. Médicos também têm seguro, porque um erro pode acontecer, uma coisa imprevista, né? Pode acontecer, ok? Então, para isso que existe seguro. Agora, esses picaretas não têm, ok? E a gente está cansado de ver. A gente está vendo aí notícias sobre advogados que pegam dinheiro do cliente, entendeu? Prometendo fazer 1000 coisas,
nem ligam para o cliente, nem falam, não respondem e-mail nem nada. Passa-se um tempo, o cliente é deportado sem nunca ter tido contato com o escritório ou com o advogado não fez nada. Aí o advogado se recusa a devolver o dinheiro. Mano, o advogado devia estar implorando para a pessoa aceitar o dinheiro de volta e 1000 desculpas e perdão. Entendeu? A Bíblia fala, né? Se eu pedir perdão com arrependimento, a pessoa é obrigada a me perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, né? Mas é com arrependimento, certo? Então eu tenho que me arrepender, pedir perdão e, no mínimo, devolver todo o dinheiro da pessoa. Entendeu? E tem gente por aí que não se recusa a devolver o dinheiro, tenta fazer acordo para devolver só metade e não sei o que. Eu não sei, eu tenho um pensamento muito diferente em relação a isso. Eu gosto de dormir em paz, eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro em paz. E eu gosto de, se aparecer um maluco, como já apareceu 1 ou 2, um maluco que coloca um bad review meu na internet, eu gosto de imediatamente ter evidências e provas para mostrar que essa pessoa é simplesmente insana, né? Como uma pessoa, por exemplo, que atrasou mês passado, a pessoa tinha um apontamento online com a gente, a pessoa atrasou 10 minutos no apontamento, porque ela esqueceu. Nós ligamos para a pessoa falando, escuta, a gente está online esperando você não vai entrar? A pessoa falou que tinha esquecido, ok? E aí foi avisado, olha, você vai ter menos tempo, porque os nossos apontamentos são meia hora, certo? A pessoa, não, tudo bem, a pessoa entrou, começamos a conversar, eu recebi uma mensagem da minha inteligência artificial que o próximo apontamento tinha cancelado. Ou seja, eu não tinha restrição de tempo, certo? Acabou que eu atendi a pessoa online por 40 minutos. Perguntei 4 ou 5 vezes antes de terminar, terminamos numa boa, perguntei para a pessoa, você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, papapá? Beleza. A pessoa depois, quando o meu escritório entrou em contato para pedir um feedback, né, como é que foi, papapá, como é que... A pessoa reclamou dizendo que se sentiu muito mal porque ela falou comigo por 4 minutos e eu parecia que estava com pressa. Então você vê, só que eu tenho o recorde que mostra que eu atendi a pessoa por 40 minutos. Ok? 37 minutos e meio para ser exato. Eu, na realidade, olhei o recorde. Então, é aquela coisa, a gente não vai deixar todo mundo feliz, certo? Mas eu gosto de dormir em paz, eu gosto de poder olhar a minha comunidade olho no olho e saber, olha, eu faço tudo que eu posso e faço de uma maneira transparente e correta. O que tem de salafrário por aí, tem. Mas a gente também ajuda, porque a gente deixa eles continuarem fazendo, ok? Os nossos jornais brasileiros aceitam promover eles nos jornais, ok? É uma coisa que, sinceramente, eu vou falar um negócio pra você, eu fico indignado quando eu vejo jornais online, quando eu vejo páginas que supostamente são para ser sérias, promovendo gente que faz falcatrua. Entendeu? É tipo assim, desculpe, mas não. Okay? Eu sei que esses tempos, por exemplo, há uns tempos atrás, um bom tempo atrás, o Beto Moraes, na Rádio Manchete, ele mandou um patrocinador embora. O Beto Moraes demitiu um patrocinador. Ok? Por quê? Porque o feedback da comunidade era negativo desse patrocinador. O Beto Moraes custou dinheiro para ele e para a rádio dele. Entendeu? Mas ele demitiu. Por quê? Porque ele não quer o nome dele junto com isso. Ele não quer estar promovendo isso para a comunidade. Promovendo alguém que vai trazer estrago para a comunidade. Entendeu? Então... Os Leônidas aqui ficam tudo pedindo nomes, mas a gente não pode dar nome, gente. Por favor, não coloca mais fogo nesse Leônidas, não. Você sabe aquela história de não falarei nada, mas haverão sinais. Acompanha aí. Haverão sinais. Eles só ficam assim, por favor, fala quem é, dá nome. Pô, vocês estão querendo muita confusão, né? Não, gente, ele já entra em muita confusão, não faz isso não. O que eu falo já dá confusão, imagina. Nem cita nome, já causa transtorno não, aí. Agora, o pior de tudo, Mas quem sabe, né? Quem sabe que é. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora, o que deixa a gente pasmo, mano. Eu fico olhando, eu fico só pasmo, sabe? Uhum.
o que deixa a gente muito pasmo é uma pessoa que comete falcatruas terríveis, entendeu? Que tipo assim, a lista de reclamações de cliente é um troço assim que ultrapassa a sanidade, ok? Isso só do que eu sei. Mas a pessoa, ela tenta ensinar os mais novos, dar lição de moral nos outros, entendeu? E ainda faz propaganda sobre a integridade, honestidade e perfeita comunicação que tem com seus clientes. Sendo que tá na internet aí pra quem quer ver. Leone, Não, vamos parar de arrumar confusão. Eu só vou falar um negócio pra vocês. A internet, o perigo da internet é que ela é aberta. Como eu falei pra vocês, eu conheço um cara que tava batendo tijolo um dia e no outro dia ele virou financial advisor. Entendeu? Talvez seja um ótimo financial advisor. Entendeu? Mas aí é uma coisa que a pessoa se torna. Né? A pessoa até pode se tornar, se ela estudar e tudo mais. Agora que passou tanto tempo, talvez a pessoa tenha estudado. Sim. Mas o dia que começou, falar que era um financial advisor com muita experiência, eu conhecendo o histórico, desculpa, não era. Aí foi mentira. Então, quando a árvore começa torta, é difícil ela ficar direita depois. Sim. Entendeu? É muito difícil endireitar. Vai ter um custo. Então, é complicado. É complicado. Olha, é aquela coisa. Deixa eu ver, o que entrou aqui? Deixa eu ver só aqui. Minha esposa está com processo EB3, unskilled, eu sou dependente. Recebi uma proposta. Meu irmão, eu não posso te dar opinião sobre o seu caso sem olhar o seu caso. Eu teria que literalmente fazer uma revisão de processo. Isso vai um aviso para todo mundo. Não adianta você me fazer uma pergunta sobre o seu caso específico, certo? Inclusive, seria negligência minha, né? Eu dar uma opinião no seu caso sem saber os detalhes do seu caso, tá bom? O que mais? Sempre fico com alguns nomes na minha cabeça, Samara. Samara das dessas aí, ó. A Leonedinhas aí, ó. Pois é. Eu acho que para quem presta atenção, se torna bastante óbvio, né? Sim. Se torna bastante óbvio. Isso aí. Vamos para umas perguntinhas? Vamos lá, vamos fazer umas perguntas aqui enquanto eu tomo minha gasolina. Vou começar aqui pelo YouTube, então. Bom dia, meu querido. O ICE continua renovando quem está sob ordem de supervisão? Renovando? Para quem continua sob ordem de supervisão. Renovando o quê? Será que ele está querendo renovando o permit? Está incompleto. Se for renovando o permit, em algumas situações sim, em outras situações não. O ICE tem cancelado muitas ordens de supervisão. Na realidade, não. Cancelado, não. O ICE tem limitado, né? Tem deixado agora, não tem renovado ordens de supervisão e tem literalmente colocado as pessoas no trânsito para irem embora do país. Né? Isso tem acontecido muito. Nós temos visto pessoas que estão aqui há alguns anos sob supervisão, fazendo check-in, coisa assim, e o ICE agora começando a pedir para ir embora, ok? A Alessandra perguntando se é verdade que o ICE vai pegar mais pesado. Vou responder porque todo mundo pergunta isso aí. Não sei. Eu não sei. E quem fala que sabe, tá mentindo, ok? Ninguém o que eu sabe. posso te dizer é isso. Eu posso te dizer isso, ok? Quem fala que sabe que o ICE vai colocar tantos oficiais em low, vai fazer não sei o quê, Meu irmão, tudo isso é mentira. É tentar fazer clique e fazer que você assista o vídeo deles, ok? A realidade é que nós sabemos que o governo continua com planos de agir, está contratando agentes novos, está utilizando inteligência artificial, está sendo mais rigoroso com, por exemplo, casos de pessoas que não têm caso, né? Quantos anos vocês ouvem eu falando, desde o tempo que eu tinha cabelo, eu falava que você fazer uma aplicação de asilo para conseguir um Employment Authorization Permit, isso vai dar BO. Isso vai dar problema. Eu falava para vocês.
Moral da história, tá sim de gente que lá atrás fez aplicação de asilo para poder conseguir o permit e que hoje o ICE está pedindo para ir embora. Muita gente, não é pouca não, muita gente. Ou seja, o que eu falei lá atrás, não troque o seu futuro por um permit. Quem ouviu, tá ok. Quem não ouviu e resolveu fazer do seu jeito, entendeu? E resolveu fazer permit através de pedido de asilo que não tinha base, né? Trocou o seu futuro na América por um permit. Então eu espero que tenha aproveitado o permit, porque o seu tempo, se não acabou ainda, está acabando. Já tem muita gente que está fora do país, que já foi deportado, entendeu? Que lá atrás tinha feito aplicação de asilo falsa. Eu chamo de falsa, mas tipo assim, não quer dizer que intencionalmente falsa, né? Às vezes caiu na conversa magra de um safado aí vendendo lei de 10 anos. Às vezes pensava que estava fazendo uma aplicação de legalização, era uma aplicação de asilo, entendeu? Às vezes simplesmente caiu na conversa de alguém que disse, não, a gente consegue asilo para você, e não era porcaria nenhuma, entendeu? Então eu não estou dizendo que é falsa no sentido de que você falsamente foi e propôs algo, né? Mas tem muita gente que nesses últimos meses foi já deportada, entendeu? Porque se colocou nesse caminho, né? O problema é que imigração muitas vezes é que nem você rolar uma bola de neve, né? Morro abaixo. Uma vez que começa a rolar, é difícil de parar. Então, se você está debaixo do radar da imigração, não faça nenhuma besteira que te coloque no radar. E uma das besteiras é fazer um pedido de asilo quando você não tem base para asilo. E vou te falar a verdade, 90% dos brasileiros não tem base para asilo. O fato do Brasil ser um país que tem mais violência do que gostaríamos que tivesse, o fato do Brasil ter favela, ter tráfico de droga, o fato do Brasil ter um número de assassinatos, whatever, asilo é algo individual. É o risco que eu corro se eu retornar para o meu país de origem. E é para o país. Então, às vezes é perigoso para mim para ir para o Rio de Janeiro, mas eu posso ir para Porto Velho, Porto Seguro, Porto Alegre, eu posso ir para Ilhéus, eu posso ir para Bombinhas, em Santa Catarina, posso ir para Itapema, eu posso ir para Manaus, entendeu? Eu posso ir para, sei lá, entendeu? Jaru, né? Quer dizer, o Brasil é grande demais. E o problema é esse, as pessoas não entendem a dificuldade que é conseguir asilo. Entendeu? É um processo muito difícil de conseguir, ok? Aí, tipo assim, 1 em 100 consegue, aí sai falando pra todo mundo, aí pronto, todo mundo vai, faz um monte de pedido, entendeu? E aí depois, quando dá errado, e o problema é que a gente não fica sabendo. Até agora, pessoal, vocês não ficaram sabendo de todas as pessoas que já foram deportadas e caem nessas confusões, né? E eu vou falar pra vocês, esses salafrários da internet, que passam a perna nos outros, vendendo gato por lebre, quando dá errado, eles não vão no jornal ou na internet dizer, opa, deu errado aqui, ó. Entendeu? Quando uma safada sem vergonha faz um vídeo dizendo, consegui meu green card pelo SIGES há 1 ano e meio atrás, e agora eu já ajudei 5 mil brasileiros a conseguir o green card deles pelo mesmo processo, o que você está esperando? Quando uma safada sem vergonha faz uma propaganda dessas na internet, a hora que começar a dar errado para todos os pobres coitados que contrataram ela não vai para a internet dizer, olha, deu errado aqui para todo mundo. Não, ela vai pegar o dinheiro e vai picar a mula. Ela vai picar a mula. Você fica com a batata quente na mão e ela vai passar férias lá em, sei lá, em Dubai. Ó, a Mari tá falando aqui que depois dessas mortes no Rio de Janeiro tem escritório falando que agora pode aplicar para asilo. O que as mortes do Rio de Janeiro têm a ver com você? O que as mortes do Rio de Janeiro têm a ver comigo? Olha quão irracional. Pessoal, eu vou no popular. Olha quão irracional é pensar que porque existe violência no Rio de Janeiro, ok? Os Estados Unidos vai conceder asilo para qualquer pessoa. Porque existe violência no Rio de Janeiro. Ué, então se for nesse caso, todo mundo da Somália deveria de vir para cá.
Todo mundo, a população inteira do Sudão do Sul deveria de vir para cá. A população inteira da Ucrânia deveria de vir para cá. Ok? A população do sul de Paris deveria de vir toda para cá. A população do Iraque deveria de vir para cá. A população da Síria deveria de vir para cá. A população da Líbia deveria de vir para cá. E o que está acontecendo com os 2,5 milhões de palestinos? Por que não estão aqui ainda? É só você usar a sua razão, mano. Você quer um lugar mais perigoso hoje de viver do que a Palestina? E você tá vendo os palestinos vindo para cá e recebendo asilo? Não, você não tá. Entendeu? E é um país onde o governo deles, um país não, porque a Palestina não é país, né? Mas é uma região onde o governo deles não consegue nem ajudar eles, pelo contrário, até trabalha contra eles, né? Mas pensa bem, que é um dos requerimentos, mostrar que o governo não só não ajuda você, quanto o governo é conivente. Pessoal, se morar num lugar que tem violência desse asilo para qualquer pessoa, tem 8 bilhões de pessoas na Terra, 5 bilhões estariam aqui amanhã. E aí acabou os Estados Unidos. É simplesmente uma questão de usar a cabeça. Nós precisamos parar de ficar só vendo vídeo de 30 segundos, 60 segundos e não parar para pensar. Lembra no começo que eu estava falando para vocês como que a gente está fazendo o estudo bíblico? E eu falei assim, olha, não tem como eu ler o negócio sem parar para pensar. Cada palavra na Bíblia faz diferença. Entendeu? Eu não estou com ela aqui agora, mas se você for ler, ok? Se você for ler, fala especificamente que os animais virão para Noé para entrar na arca. Fala 2 vezes que os animais vão vir. Quem não lê com atenção, pensa que Noé saiu catando animal. Pensa que Noé, Deus deu algum tipo de mágica para ele, alguma flauta de Amelim, né? Para ele, igual o flautista de Amelim, para ele vir dançando e soprando a flauta e os animaizinhos tudo vem seguindo. Não. A Bíblia fala que Deus falou, os animais virão, ou seja, por comando de Deus, os animais vieram 2 em 2. Nós precisamos prestar atenção nas coisas. Entendeu? Olha, a gente estava assistindo ontem, eu e minha esposa, a gente foi assistir o filme que é com Charlton Heston, The Greatest Story Ever Told, né? Que é a história de Jesus, certo? É a história do, né? O filme filmado dos anos 50, produção antiga, super produção. E adivinha o quê? No filme, logo começando o nascimento de Jesus, eles mostram os pastores das ovelhas vindo para a manjedoura e mostram os 3 reis magos, né? Chegando também na manjedoura. Você pode me dizer aonde na Bíblia, primeiro, aonde na Bíblia fala que eles eram reis? Talvez tenha traduções que falam reis. Mas aí é misinterpretação popular, porque não fala que eles eram reis. Falam que eles eram magos. Usa a palavra magi. Ok? Magi, inclusive, é a palavra que originou mágica. Ok? Que também não tem nada a ver com truque. Ok? Mágica tinha a ver com pessoas que eram estudiosas. Eles eram cientistas, astrólogos, né, arqueólogos, pessoas cientistas. Ok? Não fala nenhuma vez de rei. Outra coisa. Aonde na Bíblia fala que esses magos estiveram lá na manjedoura onde Jesus nasceu? Nenhum lugar da Bíblia fala isso. Pelo contrário, em Mateus fala dos pastores, né? Que o anjo veio para eles, anunciou, falou para ir lá. Eles seguiram. Quando chegaram lá, tinha um corpo celestial que apareceu, entendeu? No lugar onde estava a manjedoura, onde estava o menino. E aquele corpo celestial, junto com os pastores, adoraram o menino. Aí em Lucas, no livro de Lucas, fala que os reis magos, depois deles irem lá e conversar com Herodes, né? Eles vão até onde estava o menino e fala, chegando na casa, estava Maria com o menino. Ok? E eu vou falar um negócio para você. Os estudiosos falam que o menino provavelmente já andava, que o menino tinha entre 9 meses a 2 anos de idade e estava na casa. Não estava numa manjedoura, estava na casa.
Agora você vê como que a gente lê as coisas sem prestar atenção, e eu garanto que 9 de cada 10 aqui que estão assistindo nunca viram isso. Nunca notaram essa diferença. Mas a gente vai pelos filmes de Hollywood. Entendeu? A gente vai pelos filmes de Hollywood, né? E a gente vai pelas invenções que aconteceram através dos tempos na igreja, no cristianismo, por motivos políticos, financeiros que sejam, entendeu? Para poder distorcer um pouco da história, como ela é, para poder servir fins de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente ouve e lê coisas. Prestem atenção. Você não pode colocar a sua vida e o seu futuro em cima de um videozinho de 30 segundos. Entendeu? Em cima de um videozinho de 60 minutos. De 60 segundos, desculpe. Você precisa investigar, novamente. Não coloque o seu futuro na mão de uma pessoa que... eu faço. Não. Se você tem um problema médico, vá num médico. Se você tem um problema financeiro, vai num advisor financeiro profissional, certificado, licenciado. Se você tem um problema de impostos, vá numa pessoa que seja licenciada, que tenha experiência com impostos. Se você tem um problema legal, você vai num advogado. Se você tem um problema espiritual, vá num pastor. Entendeu? Não vai na vizinha que mexe com cristais, entendeu? Que sabe lá o que anda fazendo por aí e que fala, não, eu vou colocar minha mão sobre a sua cabeça e tudo vai ficar muito bem. Cuidado, porque esse negócio aí dá mal. Misturei as coisas bastante, né? Mas em todo Abriu caso, várias abas. Acho que deu para entender. Você viu, né? As abas. Para acompanhar tem que ter raciocínio rápido aqui. Para acompanhar você vai ter que trabalhar um pouco. Depois vocês fazem um rewind aqui e ouve de novo. Isso daí. O Marco perguntou, o doutor Danilo, tenho 7 anos de green card, já posso dar entrada no meu pedido de cidadania? Bom, brother, os requerimentos para cidadania são que você tenha 5 anos de green card, que mais da metade desse tempo você resida permanentemente nos Estados Unidos, que você não tenha tido ausências injustificáveis de largo tamanho durante essa sua história com o green card, que o green card tenha sido obtido da maneira correta, né? Que você não tenha problema criminal ou nenhuma barra de inadmissibilidade. Esses são os requerimentos básicos. Agora, aí vem a parte interpretativa. E eu sempre saliento para vocês, pessoal. Eu tive um rapaz, gosto muito dele. Não vou falar o nome, mas gosto muito dele. Se ele por acaso estiver assistindo, ele sabe que eu gosto muito dele. Mas eu tive um rapaz que ele me procurou anos atrás, que ele queria 2 coisas. Ele tinha green card, através da família. Ele queria 2 coisas. Uma, ele queria fazer a cidadania dele. E 2, desculpa, eu tive que fazer assim, né? Uma, ele queria fazer a cidadania dele. E 2, ele queria aplicar para a esposa que ele acabou de casar. E ele tinha só o green card. Aí eu analisei o caso dele, puxei recorde dele, aquela coisa toda, só que infelizmente, por causa de alguns problemas do passado dele, eu falei pra ele, você nunca vai ser cidadão americano. E claro que ele ficou muito deprimido, ficou muito chateado com isso. Eu falei, cara, você não vai poder nunca ser cidadão americano. Porque é aquele negócio que se você mexer, só vai feder. Melhor você deixar quieto. Enquanto o governo americano nunca se tocar, você vai passar batido. Daqui a 10 anos você renova o seu green card. 10 anos você renova o seu green card. Mas a renovação, ela é mais automática, entendeu? Agora, a cidadania, eles passam um super pente fino. Vão descobrir esses problemas aqui, você vai, na realidade, você não só vai ter a cidadania negada, você vai ser colocado em deportação e a possibilidade de deportação é muito alta, entendeu? Agora, você pode aplicar para sua esposa. Então, ele com o green card, ele aplicou para a esposa recebeu o green card, fizemos todo aquele processo de perdão, que ela foi ao Rio de Janeiro, voltou com o green card dela, e depois de 5 anos, aplicamos para a cidadania dela. Então, hoje a esposa é cidadã, tendo obtido um green card através dele. Ele, até hoje, está no processo de sempre, quando fecha 10 anos, renova o green card. Ele não pode aplicar para a cidadania. Então, eu falo essa história sempre, por quê? Porque acontece que você tem que fazer uma análise de requerimentos básicos e depois você tem que fazer uma análise interpretativa da sua situação para ver se é viável e se realmente é recomendável que você peça a sua cidadania.
Porque eu conheço muitos casos de pessoas que foram pedir cidadania e acabaram em deportação. Então, conselho, marca um apontamento, a gente pode olhar a sua situação toda. A Joana, ela tinha mandado uma pergunta anterior lá pelo Instagram, tá? Ok. Doutor Danilo, tudo bem? Me responda, por favor. Minha filha tem 20 anos e tem uma corte marcada para dia 2 de fevereiro. Ela disse que vai sozinha e sem advogado. Só que na corte passada, assim, ela disse que o juiz assinou o asilo para ela. Pergunta ao senhor, pode concedê-lo ou pode haver algum problema para ela? Outra coisa, quando eu vim para o Brasil, ela resolveu ficar. E aí eu dei baixa na passagem minha e dela, na imigração. Pode acusar na hora da entrevista que ela já foi embora, mesmo estando no país? Me responda, por favor. Estou com medo. Bom, primeiro de tudo que eu não vou responder a sua pergunta, porque é um monte de perguntas que requerem uma análise completa de processo. Então já vou te dizer, você não vai ter uma resposta direta sobre isso, ok? Outra coisa, o que você está me apresentando é a sua interpretação do caso, que, com todo respeito, pode estar completamente incorreta, certo? Por exemplo, minha filha foi na corte e o juiz assinou o asilo. Como assim assinou o asilo? Se o juiz concede o asilo, existe uma carta de aprovação de asilo. E aí, 1 ano depois, a pessoa pode aplicar para o Green Card. O que me leva a pensar que o juiz não assinou asilo. O que me leva a pensar que foi protocolado o asilo. Eu pedi asilo, é igual eu pedir $1 milhão para você. Eu peço $1 milhão, não quer dizer que você vai me dar. Mas eu posso fazer o pedido. Eu vou lá e te entrego uma carta dizendo, eu gostaria que você me desse $1 milhão. Isso quer dizer que você me deu $1 milhão? Você pegou a carta da minha mão, colocou no bolso, levou embora para casa. Isso quer dizer que você me deve agora $1 milhão? Que eu vou receber $1 milhão? Não quer dizer. E com todo respeito, infelizmente é isso que acontece em imigração. Imigração é complexo, pessoal. Imigração é tão complexo que nós, advogados, todos os dias estamos reavaliando. Nós, advogados, todos os dias estamos aprendendo coisas novas. Nós, advogados, todos os dias, nós temos argumentos entre um e outro. Eu contei para vocês na última live que a gente fez, eu contei para vocês de situações envolvendo como que certos advogados viam a minha atuação em relação ao Pereira, em relação a Anis Chaves, em uma das últimas, não lembro qual foi, entendeu? Outros advogados discordavam do jeito que eu agia, entendeu? Em relação a Pereira e Chaves, quando foi cancelado o Pereira, né? E acabou que por causa da minha postura, né, meio de pitbull, que eu não aceito as coisas do jeito que elas são, entendeu? Moral da história, eu tive clientes que tiveram seus processos de deportação cancelados sem eu ter que pedir novamente através do Nis Chaves. Os juízes concederam sem eu fazer um novo pedido, depois de terem negado lá o Pereira. Quando saiu o Nis Chaves, como eu tinha protocolado os pedidos, os apelos, os juízes começaram a emitir. Entendeu? Então, até entre advogados, nós temos assim, discrepâncias e nós temos visões diferentes de como que as coisas são, como que as coisas se aplicam. Eu sou old school, eu sou da escola antiga, da escola velha, eu ainda uso papel pra caramba, eu gosto de papel, eu leio as coisas no papel, eu ainda recebo, eu tenho aqui um monte de livro aqui que eu tô sempre recebendo, continuo recebendo os livros com as novas atualizações de leis e tudo mais, porque eu gosto de papel, eu sou desse tipo, entendeu? A moda antiga, né? Então, eu não tenho como te dar uma resposta sem analisar o caso inteiro. A sua filha teria que marcar um apontamento, não um apontamento comum, um apontamento para análise de processo. Porque se a sua interpretação não estiver totalmente correta, a sua filha pode ser que tenha um julgamento marcado e talvez ela não esteja se preparando para esse julgamento. Ok? Então, aonde você pensa às vezes que ela vai ganhar, ela pode perder. E depois é que entra toda essa outra história de você ter estado aqui e ter saído do país. Isso aí pode ter um impacto profundo no processo dela. Mas, novamente, depende de interpretações, depende de que estágio está, como que foi feito e tudo mais. E aí a gente teria que olhar todo o processo. Então, ela teria que marcar um apontamento para fazer uma análise de processo. E olha, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Você não investir num advogado de imigração
é roleta russa. É roleta russa. Entendeu? É roleta russa. Eu vejo as pessoas investirem em coiote, eu vejo as pessoas investirem em Bitcoin, eu vejo as pessoas investirem em um monte de coisa. Entendeu? Agora, você ter uma situação imigratória, você não investir num advogado de imigração, aí, meu irmão, desculpe. Aí é como eu, por exemplo, entendeu? Ficar o tempo todo colocando dinheiro em Bitcoin e nunca ficar comprando Tylenol o tempo todo para tudo que acontece na minha vida e nunca consultar com um médico. Esse é um problema. Vamos lá, última pergunta e a gente vai vazar. Oh, meu Deus. Ai, peraí, então deixa eu selecionar. Vamos na Maria, então, que eu tinha mandado já algumas vezes. Doutor Danilo, fiz um pedido para legalizar meu irmão que mora no Brasil, mas ele não quer mais seguir com este processo. Tem como eu cancelar? Tem. Você pode fazer uma carta notarizada pedindo para a imigração para retirar o processo, né? Esse é um modo. O outro modo é simples. Se você não prosseguir, o processo ele vai acabar morrendo eventualmente por abandono, né? As pessoas mudam de ideia e depois as pessoas retornam à ideia original. Então, se você fez um pedido, por exemplo, de um I-130 e ele ainda está dentro da pendência, e de irmão para irmão, uma coisa de 15 anos, ainda está dentro da pendência, normalmente eu digo para as pessoas, deixa quieto. Porque se chegar lá na frente, na hora de prosseguir com o caso, se o seu irmão realmente não quiser vir, entendeu? Simplesmente não prossegue. Agora, se você hoje cancela esse pedido de 130, se daqui a 5 anos ou 10 anos o seu irmão voltar atrás e falar, não, eu quero ir, vai ter que começar do zero, tudo de novo. E um processo de irmão para irmão é de 15 a 17 anos, entendeu? Então, eu tive essa situação não faz nem muito tempo. Em 2002, 2003, eu ofereci para um membro da minha família para fazer o green card dessa pessoa. Aliás, depois em 2007, eu ofereci para 2 membros da minha família fazer o green card, né? 2 irmãos. Nenhum dos 2 quis, certo? E aí, 2 anos atrás, vieram, puxa, a gente podia fazer, não sei o que. Eu digo, cara, vocês perderam esse tempo todo, já estaria no final do processo. Agora vai ter que começar do zero. Daqui a 15 anos vai sair. Entendeu? Então é aquela coisa, tem a oportunidade de fazer agora, faz agora. Chegar lá na frente, você não quer terminar, não quer completar o processo, beleza. Mas é melhor chegar lá na frente e não completar o processo, porque a pessoa realmente não quer, do que você cancelar o processo agora e lá na frente a pessoa mudar de ideia, aí tem que começar tudo do zero. O tempo não volta atrás. Tá bom? Qualquer coisa, marca o comportamento, a gente pode conversar especificamente sobre o seu caso. Pessoal, é um prazer, novamente. Desculpe as voltas, né? As abas. Abrimos muitas abas, conversamos muita coisa, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Novamente, um feliz ano novo para todos vocês, o pessoal que chegou por último aqui. Daqui a pouco esse vídeo vai estar salvo aqui na internet, você pode assistir à vontade. Não esqueça de dar o like, não esqueça de mandar para os seus contatos o nosso vídeo, o nosso contato, entendeu? Para a gente poder cada vez ter mais pessoas aqui. E fiquem ligados que vai ter novidade, tá? Vai ter novidade nos próximos dias, nas próximas semanas, relacionados com as nossas redes sociais e algumas ideias que a gente está montando aqui que a gente acha que vai ser bem legal para aumentar a nossa comunicação e vai aumentar principalmente a comunicação em relação a responder perguntas. Entendeu? Então a gente está montando um esquema aqui que a gente vai estar respondendo mais perguntas no futuro. Você vai ficar sabendo mais tarde. Então eu vou deixar essa incógnita para vocês aí. Spoilerzinho, essa incógnita. Tia Kênia morre, né? A tia Kênia, você capaz sabe. Dela brotar aqui para saber o que é. Não, a tia Kênia é minha esposa. Minha esposa é assim, eu não posso falar para minha esposa, tem uma surpresa para você. Acabou. Então, por exemplo, se eu tenho uma surpresa para ela hoje, já era. Eu só vou falar a hora que eu tô pronto para dar a surpresa. Até então eu tenho que escolher. Que ela aparece. Não. Ela morre. Ela tem que saber. Ela não consegue trabalhar, não consegue dormir. Ela não consegue nada. Até
saber o que que é. Mas ela não é ansiosa, ela Nossa, em termos de surpresa? Sério? Nossa. Eu já tentei fazer surpresa de viagem pra ela. Ela descobriu. Ela não deixou. Descobriu? Ela não deixa. Ela não me deixa em paz até falar. Até eu falar. Ela não quer, ela se recusa, ela fica doida. Tadinha. É sério, é sério. Ela fica martelando até que eu fale. Então, Nossa. ela já me proibiu tentar fazer viagem sem que ela saiba qual que é a viagem e onde que é. É que ela tem que levar a roupa pra Não. dar os pulos dela, deixa Não, ela. não. Eu cheguei a falar pra ela assim, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou só falar pra você se é roupa quente ou roupa fria. Aham. Você leva. Chegar lá, o que faltar a gente compra. Aham. De jeito nenhum. Não, De não aceito. jeito nenhum. Não tem papo. Não tem papo. Minha esposa é bênção. Ela é uma delícia. Tá lá com a Maravilhosa. galera, tia Kênia. Então é Deus isso. abençoe demais. Mulher Foi. de Deus. Falou, pessoal. Feliz ano novo. Um abraço aqui do Pitbull pra vocês. Sexta que vem tem mais. Sexta que vem vai ter mais. Se a gente não fizer nenhuma palhinha no meio do Nenhuma caminho, surpresa, né? né? Nenhuma surpresa no meio do caminho, Sim. tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe nossa comunidade. Que 2026 seja um ano que seja um divisor de águas para nós imigrantes aqui nos Estados Unidos. Essa é a minha oração, minha esperança. A esperança é a última que morre. Um abração, beijo no coração. Até mais.